Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Retomando as atividades, os propósitos de Deus em nossas vidas. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Gênesis 39, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar presente neste lugar e aonde esse vídeo chegar. Sonda nos nossos corações, nos liberte, nos dê sabedoria, entendimento da Tua palavra. E para que Teu nome seja glorificado e exaltado em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar, nos dar direção, nos capacitar e que tudo que não seja do Senhor, que seja anulado e cancelado agora em nome de Jesus. Todo impedimento, toda palavra contrária, todo engano, em nome de Jesus. Que o nome do nosso Deus seja glorificado e exaltado. Amém? Vamos lá, continuar. José na casa de Potifar. Gênesis 39. Amém? Quem puder, vamos enviar esse vídeo para mais pessoas, ser abençoado. Não custa nada para você, Já está aí de graça, Não é assim que fala na palavra de Deus? Que a gente recebe de graça a gente também pode dar. Então, quem puder curtir esse vídeo ou falar mal, do jeito que vocês quiserem, que eu sei que eu sou no propósito de Deus, nos planos de Deus. Você sabe? Então você não vai afetar aí com qualquer coisa não. Amém? Mistério, hein? Vamos lá então. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José. Você sabe que José teve um sonho, foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como escravo, não é assim? Olha aí no anterior. E o Senhor era com José. Então, você que está passando por uma perseguição e acha que Deus pode não estar, é propósito, é processo, às vezes. Amém? Mas Deus está contigo. Sonda teu coração. Sonda e vê aonde que Deus está querendo te moldar. E permita isso. Amém? Então, o Senhor era com José, que veio ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha, tem alguns princípios aqui do processo, do propósito. Amém? Vou dar continuidade e nós vamos falando, mas vamos pegando as chaves. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos por tudo o que tinha. Tem muita gente que está querendo chegar aí e já sentar na janela. Primeiro você tem que servir também, Tem que servir, porque no aprendizado de servir, você depois vai poder também entender como é que é o funcionamento, E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa
como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Nós estamos tendo um fundo sonoro diferenciado, né? E que seja para a glória de Deus. Se não for, para agora, em nome de Jesus. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Vamos lá. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha para você ver, hein? Falando ela a José todos os dias. Não é assim que fica? Não é assim que ficam as tentações na hora da fraqueza, né? Não é assim? Os manjares que vão te dando. Mas olha para você ver aqui, hein? Eu vou fazer uma pausa aqui para vocês entenderem. Da vontade dele, talvez ele queria fazer. Mas ele ia pecar contra Deus? Então, quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua vida? Então, o temor e o tremor tem que ser com Deus. Aos homens, ele era bobo, podia ser bobo. Poxa, a pessoa te dando, né, uma oferta disso, ou te oferecendo isso, atrás de você, ele é bonito, ou é isso e aquilo. E aí? Você está pecando contra Deus? Então não faça. Amém? Tem hora que não vou ter que parar. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, não dando ouvidos, certo? Não dê atenção, não dê ouvidos ao pecado, aos manjares, às situações que vão te fazer pecar contra Deus. Não dê ouvidos. Está aqui no 39:10. Chave aí. Não dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Armadilha, ó. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Não deu ouvido, fugiu e teve temor. Por quê? Teve temor a Deus. Ele não queria pecar contra Deus, né? Por quê? Ele sabia do propósito dele. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu, aquele crente, aquela pessoa que fala de Deus,
Presta atenção, hein? O servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. Não tome atitude feliz e não tome atitude triste. Peça direção a Deus no momento que vier uma situação para você. Certo? Não se ire, tenha controle emocional. Adquira controle emocional através de Deus, sabendo do seu propósito, tanto para umas situações aquém e além. Ok? E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Desculpa, tá, gente? As pessoas já sabem dos outros vídeos que eu tenho problema aí de dicção, que vai ser aqui para eu poder superar, para a glória de Deus. Se eu posso, com problema de dicção, você que tem uma voz boa, você pode mais do que eu. Amém? Então vai para frente também aí. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ele revoltou? Não. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Glória a Deus. Pessoal, quem puder falar se quer que eu faça a leitura direto, ou se quer que eu vou parando, depois, né, nós podemos fazer aí, estou com uns outros projetos aí que Deus está me capacitando para isso. No momento certo nós vamos fazer isso aqui ao vivo, para a glória de Deus. Amém? Eu queria dizer para vocês o seguinte: nesse capítulo 39 que nós lemos, se vocês lerem, vocês vão ter várias chaves aqui na vida de vocês, vários códigos, como meu grandioso Marçal fala aí. Está sendo um mestre, viu, gente, aí nessa revolução. Achei, graças a Deus, Deus colocou ele na minha vida. É um doido igual eu, porque eu estava sozinho nessa batalha. Mas agora eu vou aprender e vocês vão ver o que vai acontecer. Nós vamos fazer o terror nessa terra, porque mais para frente vocês vão entender aí os mistérios. Amém? Porque muitas vezes Deus dá... Vou falar em cima disso aqui. Mudou. Está mudando, né, Espírito Santo? Tem muitas vezes que nós temos sonhos. Olha a vida aqui de José. Ele teve sonho, ele teve pessoas próximas que duvidaram do sonho dele ou invejaram o sonho dele e quiseram prejudicar ele. E muitas vezes isso acontece com a gente. Deus dá sonhos, Deus revela situações para nós muito além daquilo que a nossa situação naquele momento, nossas dificuldades que a gente acha que veio por acaso, né? Que a gente possa fazer isso. Né? Quem é tímido, quem vai fazer às vezes um programa, uma brincadeira, né? Vai ficar... Então eu estou aprendendo determinadas coisas
para a gente desbloquear isso nas nossas vidas. E aqui, José ensina isso para a gente. Na Bíblia ela ensina isso. Se a gente começar a abrir a cabeça, abrir a mente nossa, a mente de Cristo, a mente de Deus, a gente vê aqui as chaves das nossas vidas. Você pode ter certeza, aquilo que você tem mais dificuldade na sua vida é onde que Deus está querendo te usar. Você quebrar esse bloqueio. Aonde que eu tinha mais dificuldade é o que eu estou vendo, que é o propósito de Deus na minha vida. Mas a gente tem que treinar. José, né, ele teve lá com os próximos que venderam ele, que jogaram ele no poço. Quantas pessoas, quantos de nós, eu, você, que em muitas situações tivemos sonhos e pessoas próximas. Gente, a pessoa às vezes é muito próxima, às vezes é uma mulher, um marido, um esposo, uma esposa, que quer derrubar o seu sonho, porque não está no propósito de Deus. Às vezes acontece. Quantas mulheres tem aí que o marido, o esposo, frustra o sonho dela? Quantos homens tem que as mulheres ou a mulher frustra o sonho dele? É de longe? Não. Os de José foram de perto? Foram os próprios irmãos de José. E o que acontece? Vocês podem observar que aquelas pessoas que não estão bem com elas mesmas, quando você tem um sonho, parece que elas sentem que, por mais que elas não percebam, aquela situação dela te ofender ou te agredir é uma revolta, porque às vezes ela queria estar sendo beneficiada por aquele sonho. Não sei se eu consegui explicar. Ou por aquele propósito. E a segurança dessas pessoas são te travar. A segurança dos irmãos de José foi travar eles, foi tentar esconder ele do propósito de Deus. Do sonho, por quê? Não, você não tem condição, porque você é da nossa família. Como que você pode sobressair, né? Como que você pode ter uma promessa e eu que nasci primeiro, eu que sou mais isso, eu que sou mais aquilo, não tem? Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quiser e do jeito que Ele quer. E capacita também. Deus é Deus, né? Tanto é que Deus ele fez o homem no 6º dia para não dar palpite nas coisas dele. Não é assim? Já pensou? Se o homem tivesse lá, igual nós fazemos muitas vezes, no primeiro dia, não, Deus, a terra sem forma e vazia, porque tu criasse primeiro, olha, vamos fazer isso aqui, não, vamos botar quadrado, não, Deus, mas eu não sei o quê. Não, lá que o homem chegou, já estava tudo pronto, né? Por quê? Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz do jeito dEle, do jeito que Ele quer. E Ele usa quem Ele quer, Ele usa você, Ele usa. E vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. E aí? O que você vai fazer? Você vai ter temor a Deus? Ou você vai ter temor a essas pessoas? Vamos continuar aqui que tem chave e mistério nesse negócio. Para a minha vida teve, e eu acredito que até de um testemunho aqui, um pouco assim, em parábolas, vocês vão me entender. Amém? Então, olha só para você ver. Então, ele teve o sonho das pessoas próximas. E essas tentaram apagar o sonho dele, de matar ele, ofuscar. Por quê? Porque aquilo ali tocava justamente na fraqueza de cada um. Então, aqueles que vão te jogar no poço, é porque você incomoda a fraqueza dele. Pega essa chave. Todo aquele que vai jogar pedra no você, é porque o seu brilho ofusca ele. E pode preparar, que você, se quer brilhar, você vai tomar muita pedrada. E por isso que você tem que passar por um processo. Porque na hora que você começar a tomar posse do propósito, você está forte. Você está com a mão calejada, igual um lutador. Começa a assistir alguns filmes aí que vocês vão ver como é que funciona um lutador. Ele não chega no primeiro dia tomando pancada. Ele vai gradativo. Mas vamos lá. E aí depois,
Deus começa a preparar a vida dele. Deus está preparando você nesse lugar, né? E está me preparando. Nós estamos em constante processo de preparação até a chegada dele, no propósito dele. Se nós pararmos, não faz sentido, né? Não vai fazer sentido. Então, ele começa a fazer na casa de Potifar, aí começa a situação de confiança dele. Entregou tudo, menos a mulher. Aí, olha para vocês verem o que acontece aqui com a mulher. Ele começou como mordomo. Ele não entrou lá na casa de Potifar. Você não vai entrar, às vezes, em uma empresa, se Deus está querendo que você vira dono dela, às vezes você não vai entrar como dono. Você vai começar lá com um outro serviço e é até bom para você aprender lá por baixo. Agora, se você já criou bagagem para aquilo, né, na sua vida, e Deus permitiu que você ficasse ali, é porque você já está capacitado. Certo? A dificuldade para você chegar num nível maior, já ter né, você que tem uma empresa pequena aí, você acha que você, né, um restaurante pequeno que entrega sei lá quantas marmitas ou o que for, você acha que você tem condição hoje, se Deus entregar para você aí uma rede de fast food no Brasil inteiro, você consegue administrar? Eu não consigo, porque se eu não tiver um procedimento, ou então eu tenho que ter sabedoria para que tenha pessoas ao meu lado que são capacitadas, que sejam instruídas para poder me ajudar. Correto? Foi assim que Faraó fez lá na frente. Ele pegou uma pessoa capacitada, que tudo que ele colocava era abençoado para ajudar ele. Ele não caiu, né? Então nós temos também que ter pessoas próximas de nós que vão agregar o propósito àquilo que Deus nos deu. Nós não temos tempo para poder ficar perdendo mais, para poder ficar sem usar a sensatez. Isso é uma chave. Sabedoria, sensatez, insensato e o que é a pessoa que é ignorante. Ignorante é como é que você não sabe quanto fazer. Sabedoria é quando você sabe, correto? Ou vem de Deus também. Mas olha para vocês terem uma ideia. Quando você sabe que aquilo não vai dar certo, você vai colocar uma pessoa que não tem um histórico, não tem uma capacidade para poder administrar sua empresa ou que coisa, já chegar lá na janela, como diz o outro, a não ser que for uma direção de Deus, certo? Mas você vai pôr uma pessoa aí, você vai ser insensato, porque você tem a sabedoria, ou por experiência, ou por saber que aquilo ali seria melhor de outro jeito. Então você tem que ser sensato, você não pode ser insensato. É o que acontece às vezes na vida da gente com alguns pecados, com algumas situações. José aqui, ele usou de sabedoria, porque se ele saísse para agradar, né, a mulher de Potifar, o que ia acontecer? Ele foi ignorante? Ele ia ser ignorante se ele saísse com ela? Não, porque ele sabia que pecava a Deus. Se ele saísse com ela, ele já passaria a ser o quê? Insensato, porque ele sabia que aquilo ali gerava pecado. Então não era um pecado que ele não sabia. Então ele usou de sabedoria e foi sensato de não pecar contra Deus, porque ele sabia que aquilo não podia. Você sabe algumas coisas que não pode e você tem que ser sensato de não fazer. Ah, eu caí, eu falei. Pede misericórdia de Deus, pede a Deus sabedoria até de como você pedir perdão para ele e poder mudar. Certo? Então, nesse caso aqui de José, vocês podem observar que tem todo um processo que ele está passando de mordomo. Ele teve uma situação deixada na mão dele de confiança. Ele teve um teste aqui que ele poderia pecar contra aquela pessoa, confiança. Então Deus foi moldando ele, foi
vendo se ele era capaz, né? Se o coração dele, se ele poderia ter condição lá na frente de assumir o Egito perante o faraó, né? A outra situação aqui, ó, e depois na prisão a mesma coisa, não foi assim? No cárcere, e tudo que ele tocava abençoado. Então, pelo que eu vejo é o seguinte: a cada estágio, a cada degrau que você for aprovado, o seu processo vai chegando, você vai passando para o outro processo. E Deus vai te dando mais, isso vai dando mais velocidade para a sua bênção. Correto? E agora, você não pode errar lá no primeiro passo de novo, porque você vai ser insensato. Então, cada passo, vamos fechar aqui, né, para não ficar muito extenso, cada etapa da sua vida que você já passou, que para você parece que foi derrota, fracasso ou pessoas, que você tem um propósito de Deus na sua vida, analisa, reflita, usa com sabedoria, discernimento, aquilo que você errou, agora não erre mais, não peques mais, use de sabedoria para não pecar mais. Aquilo que você errou lá atrás, que você não tinha conhecimento, que hoje você vê, que você já não é ignorante mais porque você foi pela dor, vamos dizer assim, seja sensato, use de sabedoria, não seja insensato. Por quê? Imagine e viva, vamos dizer dessa forma, que tudo isso é um processo para o propósito do reino de Deus que Ele quer te usar. Muitos vão tentar, você vê que ela não conseguiu aquilo que ela queria, e por quê? Ele poderia, ninguém estava vendo, mas ele ia pecar contra Deus e estava fora do propósito dele de Deus. Então, por causa disso aqui, talvez, uma coisa aí, talvez que você está fazendo, que você vai fazer, que você está pensando em fazer, uma tentação, que você está com medo de alguém falar mal de você, ele não gosta de mulher, não gosta de homem, ou o que for aí, né? Eu vou ficar sem graça de falar não, se ele me pedir emprestado, eu vou ficar sem graça de falar não, porque a minha colega está me chamando para ir lá em tal lugar, eu vou ficar sem graça. Eu vou ficar sem graça, porque todo mundo da minha sala vai achar que eu sou bobo. Olha, qual que é o seu propósito? Qual que é a promessa de Deus? Vem aqui e vê se você vai ser sensato ou insensato disso. Você tem que saber quem é Deus na sua vida, para você ter temor a Ele, tremor a Ele. Porque dele que são todas as coisas. É Ele que é o dono do ouro e da prata, é Ele que é o nosso Pai, e é Ele que nós temos que dar satisfação. Para Deus. Não preocupa em desagradar o homem, se você estiver dentro da sabedoria de Deus. Por mais que a sabedoria de Deus, para o homem, que é assim que acontece, ela coloca você, às vezes, rejeitado, discriminado. O maior problema da minha vida, vou contar aqui uma história para vocês, foi esse processo, ou tem sido esse processo, entre a situação da promessa de Deus, das promessas de Deus na minha vida, dos propósitos, porque algumas coisas algumas unções que a gente recebe de infância, depois de tudo, e vai sendo confirmado, unção de governo, unção disso, unção daquilo, de atalaia, e você acha aqui, falando, meu Deus do céu, e aí se você falar com um e o outro, fica até rindo, que você vai fazer isso nas nações, que vai fazer aquilo outro. Se você contar isso para determinado tipo de pessoas, vão fazer igual hoje eu vejo. Hoje Deus está me dando sabedoria de ver que muitas vezes eu escutei a voz dos irmãos de José. São pessoas que queriam me derrubar, porque ia sair da situação deles. Muitas vezes eu enfraqueci.
Eu não consegui suportar. Então você que está passando por isso, pede a Deus, aprenda com essa sabedoria que eu estou te falando agora, que muitas coisas a gente podia ter feito aqui igual o José. Muita coisa da minha vida eu poderia ter feito igual o José. Eu poderia não ter aceitado igual essa situação aqui da mulher, né? Não estou falando que eu saí com mulher de ninguém não, viu, gente? Mas muitas vezes, quantos jovens não fazem isso na noite? Né? Assim, a gente está um pouco... Os barulhos, eles às vezes, ou muitas vezes, são feitos, aquela rotina, aquela correria, aquela coisa de você falar assim, às vezes, para você não ficar sem graça, ou falar não, porque não sei o quê. É porque é realmente para você desequilibrar emocionalmente e não tomar uma atitude com sabedoria. Então nós temos que começar a aprender, né, a ser mais rápido. Hoje Deus me deu esse negócio de manhã, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou começando a assistir vídeo no YouTube com a velocidade 1.25 e eu vou aumentar depois para 50 e assimilando o que foi falando. Vou fazer um treinamento disso. Por quê? Porque a gente não tem mais tempo a perder. Jesus já está há pouco tempo de chegar. E muitas pessoas precisam da palavra. Muitas pessoas precisam de voltar a acreditar, porque nesse processo aqui, muitos estão paralisados. Assim como eu fiquei paralisado há algum tempo na minha vida. Por quê? Porque tentaram, os espinhos, muitas vezes eles tentam. É o ambiente que você está, às vezes, de pessoas que não estão no mesmo propósito de Deus, ou com Deus. Aí aquilo que você fala, você é doido, aquilo que você fala não existe, aquilo que você fala... Mas quando você começa a estar no propósito, com pessoas que são doidas também, com aquilo que, né, para a humanidade, mas, ou que tem sonhos que Deus colocou fora até do sistema, porque tem muito sistema aí hoje, que o pessoal está perdendo tempo de doutrinas de religião. Não é verdade? Tem muita gente discutindo qual que é a melhor religião, qual que é outra. Eu já tenho um tempo que, graças a Deus, eu criei coragem quando eles me perguntam assim, qual religião que você é? Eu falei, nenhuma. Como? Você não tem religião? Eu falei, não tem religião. No céu vai ter religião? Eu creio em Deus. Jesus, meu Jesus, ele não morreu pela religião. Ele morreu na cruz por mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você já viu falar na Bíblia que Deus morreu para imagem e semelhança, que ele morreu na cruz por causa da religião tal, por causa do católico, por causa do cristão, por causa do evangélico, por causa do pretor? Não foi isso. E as pessoas ficam discutindo qual bandeira de time que vai usar. E aí, eu era louco, eu era doido. Entendeu? Então não vão ficar apegados a isso, porque não vai dar tempo. Isso tem situações aí que é do maligno. Nós precisamos de, igual tem, né, a justificativa muitas vezes é que uma brasa fora do braseiro ela esfria, realmente. Mas se você tiver num braseiro com outro fogo que não seja de Deus, que seja do inferno, você está lascado. Porque você vai sair do propósito. Então você tem que encontrar a sua tribo. Está aqui, ó, 12 tribos. Tem as 12 tribos. Vocês têm que encontrar a sua tribo, mas que esteja no propósito de Deus. A gente precisa de unir alguns irmãos, né, irmãos por Deus, unir alguns irmãos para que a gente possa fortalecer. Mas se a gente unir alguns irmãos que vai jogar a gente no buraco, nós vamos demorar um pouquinho para o propósito. Só que nós não estamos tendo muito tempo agora não. Mas se for da vontade de Deus, vamos lá. Fica lá 200 anos na igreja, você esquentando o banco e pronto. E já vai chegando e achando que você vai ficar lá na frente. Amém? É muita coisa, né? Deus me perdoa aí. Mas eu tenho pedido ao Espírito Santo para
para deixar falar e eu não vou mais calar minha boca, porque muitos tentaram me calar muitas vezes. E agora eu vejo que é o tempo de Deus na minha vida, na sua vida. E eu acredito que você, não passou por tanta coisa na vida à toa. Igual José. Você acha que ele foi preso à toa? Você acha que ele foi aqui tentado por essa mulher aqui à toa? Você acha que ele foi jogado no buraco à toa? Você acha que você ficou endividado à toa? Você acha que você não conseguiu falar à toa? Você acha que eu tenho dificuldade às vezes de dicção à toa? Você acha que foi tudo à toa? Você que perdeu às vezes um filho foi à toa? Você que ficou livre às vezes num casamento foi à toa? A Bíblia aqui, gente, não vou nem falar isso não, certo? Mas, enfim, então, toma posse da sua vitória, vê qual que é o seu propósito com Deus, vá de encontro a Ele, aceita o processo de mordomo, de escravo, de que for, isso tudo dá glória a Deus nesse momento, para você não chegar no dia da prova e não estar despreparado. Amém? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Peço que oram por mim, oram porque ficam uns dias afastados, mas, graças a Deus, o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, se depender de mim, vai cumprir. Em nome de Jesus Cristo. Amém?